Lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. Eita, bora, live Apple de Deus, live com pijamas. Vamos cuidar, porque live de pijamas, porém wine é live. Vamos cuidar da vida? Sábado vai começar a nova turma do Além de Bert e a gente vai assuntar muito sobre terapia sistêmica. Tá aqui o artigo que eu vou ler no sábado. Ó, já tô fazendo as anotações. Modelos estruturais de terapia sistêmica, baseado no modelo do Salvador Minuti e do Maurício Andolfo, que é da Escola de Roma, tá? É importante a gente falar sobre esse tema, tá? Quando a gente vai estudar terapia familiar, as bases são muito germânicas, né? São muito Alemanha, etc, etc. Cara, a família na Alemanha e a família no Brasil são coisas muito diferentes. Quando a gente chega na escola de Roma, aí parece que acende a luz, assim, nossa, conheço essa história. Conheço essa história. Então, estudar a escola de Roma é super importante para quem vai trabalhar com terapia sistêmica, com terapia familiar, tá? Os artigos geralmente estão em italiano e espanhol, e aí eu vou estar traduzindo justamente essa estrutura do que é família, do que são lealdades e etc. Ai, deixa eu contar um babado pra vocês. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Sábado a gente começa a nova turma do Além de Bert. Eu sou uma pessoa cristã, evangélica, etc, etc. E aí me mandaram hoje um vídeo de uma mulher falando que ela é pastora, cristã, e que um dia ela foi da constelação familiar, e que um dia ela foi dessas terapias todas que as pessoas acabam estudando, e que quando ela reencontrou a Deus e que Deus fez um milagre na vida dela, ela entendeu que Deus era que curava e que não era nada disso, que ela foi do coach também, que nada disso era o que curava ela. Gente, desconfie de qualquer pessoa que precisa destruir uma coisa para evidenciar outra. Se eu preciso destruir a tua fé para fortalecer a minha fé, se eu preciso diminuir o teu trabalho, diminuir a metodologia que você utiliza para defender a minha, se eu preciso diminuir a sua beleza para evidenciar a minha, se eu preciso diminuir a sua inteligência para evidenciar a minha, eu nada mais estou fazendo do que um jogo. O nome disso é um jogo, tá certo? Um jogo de interesses onde o meu interesse, onde a minha pessoa será muito maior e melhor do que a sua. Então desconfie de tudo isso, tá? Quando eu não discuto essas questões, quando as pessoas vêm me dizer, nossa, mas você é cristã e você trabalha com constelação, eu digo, tu não faz ideia do que os cristãos fazem pelo mundo, não é verdade? Então, assim, eu não toco nesse lugar, eu não me desgasto com esse lugar, nem perco meu tempo, tá? Por quê? Porque quando você faz o seu trabalho direitinho, quando você tem as suas referências, as suas bases, quando você tem o seu legado e o seu chamado, você não está preocupado em falar de outras pessoas. Cada um tem o seu chamado, tá certo? Cada um tem o seu lugar de sucesso, cada um tem o seu lugar de força, beleza? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Cadê a Silvana? Silvana nessa hora aparece na live pra contar uns assuntos cabulosos. Eu vi 2 assuntos cabulosos essa semana, hoje, especificamente. Hoje eu vi o assunto e eu postei até agora a questão que a Angélica falou, né? As princesas da Disney não têm amizades. Elas não têm amigas. As amigas são ratos, são um animal de estimação, alguma coisa. As mulheres foram ensinadas a serem inimigas. Elas foram ensinadas a competir entre elas. A competir pelo lugar de ser eleita por um homem. Porque a sobrevivência delas foi condicionada ao fato de ter um homem que a sustentasse. E a gente está voltando muito para esse lugar de que a mulher do campo, né? Tem uns perfis de Instagram que é aquela mulher branca, loura, alta, magra, na fazenda, com 500 filhos, que ela mesmo pariu, que ela mesmo cortou o cordão e amarrou, né? E o queijo que ela faz, vai tirar o leite da vaca, vai fazer o queijo e vai fazer o pão. Gente, isso não existe, tá? Uma pessoa que tem 7 filhos e mora numa fazenda, ela não acorda de rímel. Ela não tem tempo para gravar. Então,
Na verdade, essas mulheres não pararam de trabalhar para serem mães e esposas. Elas estão monetizando milionariamente a rotina delas com toda uma equipe. Não existe mulher que more numa fazenda, que tenha que tirar leite, fazer queijo, fazer pão, criar 7 crianças e ainda coloque um tripé no celular para gravar e depois vai fazer a edição. Eu trabalho com imagem, gente, eu sou formada em mídia. Olha eu aqui a essa hora descabelada para fazer uma live. E meus filhos estão criados. Minha filha mais nova tem 12 anos. Não dá. Não existe. Então a gente fica criando de novo essa imagem da mulher doméstica, da mulher em que o grande companheiro da vida dela é um homem. Um único homem que agora ele é amigo, ele é marido, ele é companheiro, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é amante, ele é tudo. Isso é uma loucura. Não existe uma pessoa no mundo capaz de suprir todas as suas necessidades. Então, quando eu postei esse vídeo da Angélica falando que as mulheres, as princesas não têm amigas, exatamente porque a tarefa da princesa é só encontrar um príncipe. A meta de vida dela é só encontrar um príncipe. Ela não tem outra meta de vida. Ela não existe, ela não tem desejos, ela não tem vontades, ela não tem prazeres. A tarefa dela é só ser eleita por um príncipe. Né? A maioria dos filmes da Cinderela, então, eu adoro que tem um banquete de mulheres para ele escolher. É muita loucura. E a gente está indo para esse lugar. Então, as mulheres, elas têm um contato, um tipo de conversa muito diferente. Nós, mulheres, quando conversamos, a gente olha no olho. Tem coisas que eu só vou dizer para o meu terapeuta, mas tem coisas que eu só vou dizer para aquela minha amiga que me conhece há 20 anos. Só ela vai entender o que eu estou falando. Porque ela viveu comigo muitas experiências nessa jornada que vão fazer com que ela toque em lugares que nenhum profissional, nenhum marido, nenhum namorado vai conseguir tocar. Ela vai me entender e me acolher num lugar que somente a nossa jornada pôde promover isso, entende? Então é muito importante que as mulheres tenham amigas e amigas que torcem por você. Você vai perceber, e a gente estava conversando sobre isso, né? Que você precisa se arrodear. É arrodear que fala arrodear, não sei. Arrodear é nordestinês, né? Arrodear. De mulheres que torcem pelo seu sucesso, que torcem pela sua beleza, que torcem pela sua progressão financeira, que torcem pela sua progressão estudantil. Então, por exemplo, eu quando casei, com meu marido é um diplomata, né? Então, quando eu casei, muita gente me disse, ai, tu tem mania de ser pobre. Ai, que mania de estudar. Nada pra fazer, mulher. Te aquieta. Tu já tem um marido bem posicionado. Pra que tu vai estudar? Eu digo, pra mim. Pra mim. Eu não vou estudar para trocar aquilo que eu aprendi por dinheiro. Eu estudo para mim, porque eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de estar num lugar, de estar convivendo com pessoas, né? Isso é muito importante, muito mais até do que o conhecimento que você está adquirindo ali. Então, você vai perceber nessa jornada a importância que é você estar arrodeado de pessoas que torcem pelo seu sucesso. Principalmente mulheres precisam de outras mulheres. Eu tenho vários amigos homens maravilhosos que são amigos de infância. Vocês vão ver daqui a quase 2 meses, né? Quando a gente estiver no Brasil, vocês vão ver eu tendo contato com essas pessoas. São pessoas que estão comigo há 30 anos. Mas quando eu encontro com as minhas amigas mulheres, a gente tem diálogos diferentes. A gente tem coisas que só uma pode contar para a outra. Então, assim, quando a última viagem que eu fiz com a minha amiga, com a Rebeca, que a gente se encontrou, acho que 3 ou 4 dias a gente ficou junta. E quantas curas a gente pôde provocar uma na outra por causa desse encontro, entende? Então a gente viajou, sei lá, 5 horas de carro. E eram 5 horas que a gente ia promovendo cura uma com a outra. 5 horas de conversas honestas, verdadeiras, silenciosas. Para de ouvir minha live, vai embora. Eu tô me ajeitando. Eu tô me ajeitando. Filho, pra que a gente cria filho? Pra passar raiva, né? Quer uma diabetes back pra você também? Shut up, get out. Shut up, get out. E aí, perdi o que eu tava dizendo. Meu filho perturba. Porra, filho e marido
Quando eu quero ler, quando eu trabalhava, quando eu queria ler, eu levava minhas coisas pro trabalho, saía do trabalho, eu ficava dentro de uma cabine lendo. Porque dentro de casa, meu irmão, tem que ter sossego, não. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Sabe o que eu descobri hoje? Onde fica a fábrica do queijo proibido. O que quer dizer que o meu marido terá que colocar na agenda dele uma nova viagem. As curas silenciosas são tão importantes, né? Tão importantes. As curas silenciosas, as curas de acolhimento. Por exemplo, a gente viveu uma coisa linda. Eu conheci a Renata online, né? Na época da pandemia, na primeira turma do Pandora. E aí a Renata virou família, literalmente. Ela entrou pra minha família. E isso era uma conversa que a gente tinha. Ah, Renata entrou pra família, Renata entrou pra família, né? Renata tem a chave da minha casa, no Brasil. E aí quando ela veio pra cá me visitar no passado, a minha filha mais nova, eu não sabia disso, ela me contou depois, né? A minha filha mais nova pegou na mão dela e fez: Renata, você precisa entender que nós somos irmãs. Nós estamos juntas. E depois foi que a Renata veio me contar essa história. Então é isso. A vida acontece nessas conexões. É nesse lugar que a gente se cura. É nesse lugar que a gente cresce. Né? É nesse lugar que eu tenho um conceito, eu tenho 2 conceitos muito importantes que eu defendo muito. Um é a família social. O 2 é a questão do amor, da dignidade. A família social é a família que você constrói durante a vida. É a família que muitas vezes eu, por exemplo, não tenho irmãs de sangue, né? Mas eu tenho irmãs de alma maravilhosas que estão comigo. Eu não tenho pai e mãe de sangue, porque já se foram também. Mas eu tenho pais e mães maravilhosas que cuidam de mim, né? Que me protegem, que me dão suporte. Então, E tem outra questão que eu defendo muito, que é o amor da dignidade. O que é o amor da dignidade? É o amor que consegue ultrapassar o erótico, que consegue ultrapassar a questão da sexualidade, que consegue ultrapassar a questão do interesse, né? A gente tem 3 níveis de afeto: o interesse, o desejo, que é o inicial da carne, desejo, o interesse, para depois a gente construir um relacionamento. Eu até sugeri para as pessoas assistirem o Love in the Spectrum, que é uma série que tem no Netflix, que mostra o valor totalmente invertido disso, porque eles começam pelo relacionamento. Eles não têm noção de interesse, né? E o desejo para eles é algo que vem depois do relacionamento. Então, assim, para você conhecer o relacionamento, o amor da dignidade, você precisa conseguir ultrapassar essas 2 barreiras, que é o desejo e o interesse. O desejo é a questão do corpo e o interesse é a questão do que ele tem para agregar, né? Seja dinheiro, seja conhecimento, seja status, seja família, tradição, etc. Só quando eu consigo passar essas 2 fases, eu chego no amor da dignidade. O amor da dignidade é aquele amor onde a sua integridade, a sua vida, a sua existência são a base da minha existência. Ou seja, ver você bem, ver você feliz, ver você saudável é a base da minha existência. E você vai ver casais que têm o amor da dignidade mesmo divorciados. Você vai ver casais que se divorciam e que quando um adoece, o outro está lá para cuidar. Quando um precisa do rim, o outro aparece para doar. Ou seja, o amor da dignidade, ele não depende do documento. E você vai ver casais que estão casados e etc. e que eles não têm um mínimo de dignidade um com o outro. O mínimo. O relacionamento deles é de destruir o outro, de competir com o outro. Quem é mais inteligente, quem ganha mais dinheiro, quem é mais capaz, quem tem uma família melhor, né? E eu vejo cada dia mais esse tipo de relacionamento assim, existindo, né? Eu acompanhei uma cliente essa semana que o cara terminou o namoro com ela e ele passou uma semana mandando mensagens dos defeitos dela. Ah, mas você isso, mas você aquilo, mas você aquilo, mas você aquilo. E aí ela ficou muito assustada e veio me procurar. E eu falei pra ela, essa pessoa nunca vai chegar na dignidade. Porque o orgulho dela de ter sido rejeitada já demonstrou quem ela é.
Eu posso terminar um namoro com você e dizer, tá tudo bem, eu sigo a minha vida, você segue a sua, mas quando eu preciso te destruir, daí pra frente é só pra trás. Daí pra frente é só pra trás. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Então, assim, por exemplo, eu tenho um ex-marido, pai da minha filha. Eu não falo mal dele pra ninguém, nem permito. Igual o pai da minha filha. Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, é com ele que a minha filha vai ficar. Às vezes a minha filha vem pra mim e fala, mãe, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Minha filha, seu pai é seu pai. Seu pai é seu pai. Tem os erros dele, mas é seu pai. Você precisa respeitá-lo. Saber que um dia ele vai envelhecer, que talvez ele precise de você. E saber que se um dia eu faltar, é ele que você tem na terra. Acabou. Tá? Claro que essa conversa, ela funciona no campo das relações. A gente não tá falando de crime. Tá? A gente não tá falando de violência. A gente não tá falando de alienação parental. Então, assim, nós que trabalhamos com terapia, com família, nós trabalhamos até aonde o Ministério Público não entra. Quando a gente fala de crime, isso é um tema muito recorrente. A fulana gosta de se colocar no papel de vítima. Ok, uma coisa é eu, em relação à minha mãe, dizer que eu sou vítima da minha mãe, porque a minha mãe não foi para minha apresentação de balé quando eu tinha 5 anos e até hoje eu vivo frustrada com essa história. Aí eu realmente gosto de me colocar como vítima, porque eu com 50 anos tenho que ter noção da vida, tá certo? Outra coisa é o cara ter quebrado 3 dentes da minha boca. Ter me dado um soco na cara e ter me quebrado 3 dentes. Aí eu sou vítima. Aí existe um predador e existe uma vítima claramente, tá? Então, a gente precisa contextualizar essas questões, porque a gente só trabalha até onde o crime não entra, tá? Até onde a gente vai resolver aquela questão nas relações, nos diálogos. Chegou no crime, bicho, é crime é crime, tá? Nas relações, as pessoas me perguntam muito assim, Leiliane, mas quando que a pessoa é vítima? Quando existe um adulto e uma criança, existe um predador e uma vítima, ponto. Quando existem 2 adultos e não há crime, existe uma retroalimentação que pode ser vinculada ao papel de vítima. Quando há 2 adultos e existe um crime, existe uma vítima e um bandido. Tá muito claro, tá? Então, a vítima encontra, as pessoas não falam muito da constelação, né? A vítima encontra o seu predador. Vamos trabalhar, vamos estudar? O que acontece? Por que a vítima encontra com o seu predador? A gente está falando aqui sem falar de crime, tá? A gente está falando no campo das relações. Quando eu vivi alguma violência, eu já falei isso aqui numa live, a menina vítima de violência, por exemplo, ela vai se envolver com homens violentos no decorrer da vida. Porque inconscientemente ela busca ter controle daquela situação. Então ela busca reviver aquela situação para tentar tomar a atitude que ela queria ter tomado quando era uma criança. E aí ela vai se envolvendo com homens violentos, tentando se reencontrar naquele lugar e tomar uma atitude, e obviamente ela não consegue. Então é aqui que a gente fala que a vítima encontra com seu predador, porque ela não consegue ainda perceber esse mecanismo de repetição. Ela não consegue se colocar em um outro tipo de relação, a não ser repetindo a violência que ela viveu lá atrás. Lembrando que sim, ela foi vítima de uma violência, ela é vítima de uma violência. E como adulta, ela acaba se sujeitando à mesma violência sem perceber que isso é uma busca, né, de se organizar, tá? Esse é o encontro. Houve crime, essa conversa já não serve mais, porque no crime a gente já tem outra coisa para contar, tá? Assuntinho. Caroline Torquato, por que você não está inscrita no presencial? Você era para pegar um avião de Fortaleza e ir para São Paulo encontrar comigo, para nós fazermos várias coisas erradas e ilícitas. Opa! Não, para você levar uma paçoca para mim, uma sandália do Expedito Celeiro. Ó, nunca pedi nada a ninguém. Arruma uma sandália do Expedito Celeiro. Gente, é horrível tentar comprar. Eu já tentei comprar. Desisti. Eu queria comprar uma bolsa do Expedito Celeiro. Não consegui. Aí eu ganhei. Uma pessoa me deu de presente. Aí eu tô tentando comprar a sandália. Missão impossível. Oh, Deus. Muito difícil. Pois eu acho que você devia cuidar de sua vida,
pegar um avião e aprontar. Eu, você e Lore e o véi. Gente, eu vou fazer tanto barulho. Vocês estão com roupa pra esse presencial, não. Encerraram as inscrições. Quem vem, vem. Quem não vem, não vem, tá? Porque o hotel tem as exigências deles, né? Eu só vou viver. Minha tarefa é só viver. Ai, vou fazer um encontro terapêutico com pessoas. Eu vou viver, meu amor. Lá é uma fábrica de cerveja. Eu vou só viver, tá? A gente vai só viver. Ai, vou fazer dinâmicas. A Ângela vai levar yoga com ziriguidum. A gente vai fazer várias oficinas. Mas, entretanto, todavia, nós somos todos adultos. Vamos todos viver, descansar, que a gente vive cansado, estressado. Pra viver com o protocolo. Manda um assuntinho. Então, vamos embora, que aqui são... Eita, já são 11h15, eu preciso dormir. Porque amanhã eu tenho muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Ai, meu proibido. Meu proibido tá acabando de novo. Ai, Leiliane, porque o nome do queijo é proibido? 70 euros o quilo desse queijo. 7 vezes 5... Não, 7 vezes 7, né? 49. 490 reais o quilo do queijo. Aí meu marido quer comer com pão de manhã. Não, vai não. Você quer pra eu tomar vinho. Proibido. Nem mexa. Aí ele comprou... Vou mostrar pra vocês. Ele comprou um queijo ceboso, dizendo que era isso aqui. Que era a mesma coisa. Eu digo, essa mussarela que tu comprou aí, o nome dela é permitido. Pode comer. Como seu permitido? Tá permitido você comer isso aí. Conversa. Vou-me embora. Senão eu vou me embriagar. Tomando vinho. Sábado tem esquenta do Constelações Além de Bert. Vou ler esse artigo aqui. Do modelo estrutural de terapia sistêmica. Vou traduzir e comentar. Tá? Do modelo estratégico de Roma do Minute. Nos grupos tem surpresa, tá? Nos grupos, quem é do Hablemos, quem é do Além de Best Turma 1, tem acesso vitalício e tem um precinho super bacana que a gente colocou para vocês renovarem o acesso vitalício e ter o acesso às gravações novas que a gente fez, tá bom? Vou-me embora. Cheiro.